Olá, seguindo aqui a linha da estudo das funções de proteção disponíveis no controle Form 6, hoje vamos falar de uma função muito utilizada, que é a função CodeLoadPickup. Muitos utilizam essa função como uma função de inrush. Vamos dar uma detalhada aqui na tela, o que podemos configurar nessa função e entender como ela funciona para uma correta utilização. A tela do CodeLoadPickup ela lembra muito a tela do TCC1 e TCC2, com o acréscimo de um ponto que é na própria tela que eu ajusto a corrente de mínimo trip, e embaixo a gente tem os ajustes específicos de CodeLoadPickup. Então, as colunas aqui, Phase, Ground e Negative Sequence, vocês já estão acostumados, onde selecionamos a curva, onde selecionamos o editor dessa curva, né? Se essa curva eu quero ela mais rápida do que ela normalmente é, se eu quero ela mais lenta, a área onde eu defino aqui a parte instantânea da curva, isso aqui já acredito que vocês já estejam bastante habituados. Caso não estejam, basta procurar o nosso vídeo que fala especificamente das funções de sobrecorrente Operation Parameters, Overcurrent Protection, TCC1 e 2, que a gente detalhou bem essas funções, os parâmetros. Bom, falando de code load, eu quero detalhar bastante o que eu tenho de ajuste aqui e como que essa função funciona, a lógica de funcionamento dela. A função code load, ela trabalha de maneira, fazendo um paralelo, ela é como se fosse um perfil alternativo que fica habilitado por um período de tempo bem reduzido, bem específico. Então, esse ajuste aqui, para quem está acompanhando esses vídeos em série, sabe que a minha proteção de sobrecorrente está ajustada para 100 A, né? São todos valores aqui aleatórios, né? Eu não estou seguindo nenhuma ordem de ajuste, pode ser que em alguns momentos aqui até eu entre em contradição com os valores de corrente, mas vamos lembrar que aqui a minha proteção de sobrecorrente está ajustada em 100. E eu vejo aqui que a minha corrente de code load está ajustada em 200. Eu só quis ajustar aqui uma corrente mais alta, porque a ideia é essa. Qual que é a ideia da code load? Eu permitir a circulação de um valor, de uma corrente mais alta por um determinado período de tempo. O que vai definir esse período de tempo? Se eu estou utilizando realmente como code load de carga fria, o que seria isso? Esse religador está em uma linha que alimenta uma zona industrial que tenha, por exemplo, muitas câmaras frias e ficou sem alimentação por um período longo, então essas câmaras perderam, na verdade, aqueceram, né? Então, durante um período razoavelmente longo que eu estou falando questão de horas, a corrente que vai ser demandada, ela vai ser um pouco mais alta do que o normal, porque todas as câmeras vão demandar uma corrente para resfriar e chegar na temperatura, sei lá, menos 4 graus. Ao atingir a temperatura, o sistema se estabiliza e essa corrente ela abaixa. A corrente vai abaixar e aí, ao longo dos dias, essa corrente vai se manter mais ou menos em um mesmo nível. Porém, pelo fato de ter ficado um longo período sem alimentação e as câmeras terem aquecido, então, durante esse período aí de resfriamento, essa corrente vai ser alta. Então, não significa uma falha, mas vai ser uma corrente um pouco mais alta. Então, eu venho aqui e ajusto. Quanto tempo eu quero que o meu nível de sobrecorrente permaneça mais alto do que o normal. Então, se eu ajustar aqui para 3000, vamos ajustar para o valor mais alto, que é o valor mais alto que ele permite ajustar aqui, 3.600 segundos. Que eu estou falando aqui de 60 minutos, né? Então, durante esse período de tempo aqui, o meu equipamento não vai abrir para correntes de 199 A, para correntes de 150 A, para correntes até 200. Lembrando que a minha corrente normal é 100, mas durante esse período ajustado aqui, ao desbloquear a função, então vamos lembrar, se eu quero habilitar o code load, eu tenho que desmarcar. Ao desbloquear essa função, eu vou permitir circular uma corrente de até 199 A durante 3.600 segundos. Se durante esses 3.600 segundos a corrente ultrapassar os 200, bater na curva, esse equipamento vai abrir, vai ficar 2 segundos aberto e vai fechar.
Quando ele fechar, se a corrente está acima dos 200, ele vai abrir, vai ficar 2 segundos. Desculpa, ele vai abrir e vai a lockout, porque na segunda operação ele já vai a lockout, tá? Então, o que vai acontecer? O que vai diferenciar aqui se eu estou utilizando cold load ou em rush? O tempo. Cold load, normalmente esse tempo aqui vai ser maior do que minutos. Se eu estou falando de in rush, aí eu já estou falando da casa dos milissegundos. Então esse tempo aqui vai ser o tempo característico da magnetização do meu transformador, que tem uma curva bem característica, um tempo bem definido. Então esse tempo aqui ele vai ser mais baixo. O importante aqui é, independente se o tempo é alto, se o tempo é baixo, se eu estou ajustado aqui 0,1 segundos. Isso significa que por 0,1 segundo eu vou permitir uma corrente de até 199 amperes sem que o equipamento abra. Eu estou falando 199 porque o meu ajuste é de 100, então qualquer corrente acima de 100 ele deveria abrir. Porém, se eu estou no período de cold load pickup, ele vai permitir, mas ele vai permitir só durante 0,1 segundo. Após 0,1 segundo, se a corrente permanece no nível alto, então ele vai fazer a abertura pela proteção normal. Quando o cold load entra? O cold load vai entrar sempre após um comando de fechamento. Então o religador está aberto. Fechei. Se aqui não está bloqueado, está valendo o cold load. Né? O equipamento está aberto. Fechei. Se aqui está bloqueado, é a proteção normal. Então o cold load ele vai atuar, vai começar a contar esse tempo ajustado aqui após o fechamento após um lockout. Né? Então, um fechamento de um religamento não coloca cold load. Sim? Agora, um fechamento depois do lockout, e esse lockout pode ser uma abertura manual ou o fim de uma sequência de operações, então o cold load entra. Né? Então, completei meu ciclo de operação, fiz os religamentos, foi a lockout. Quando eu fechar o equipamento, se aqui não estiver bloqueado, vale o cold load. Estou fazendo um trabalho, precisei operar essa linha, abrir manualmente o equipamento, ele foi a lockout. Quando eu fechar, se aqui não estiver bloqueado, o cold load pickup vai entrar e vai atuar durante o tempo definido. Ele vai fazer religamentos e tempo de religamento de acordo com o ajustado aqui. E durante esse período de tempo, a curva ajustada nessa tela. O mínimo triplo ajustado nessa tela. Para a curva selecionada aqui embaixo. Certo? É simples de utilizar. Mas se ficou alguma dúvida, mesmo com essa explicação aqui, entre em contato com a gente. Ao fim desse vídeo a gente está deixando um telefone fixo, um celular que é o WhatsApp e o nosso e-mail para contato. Obrigado pela atenção.